Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Escola da Bíblia. Este vídeo vai ficar na página do YouTube da Igreja Lighthouse como ensino na área da Escola da Bíblia. O título é Fábrica de Milagres. Fábrica de Milagres. Amados, nós estamos a viver tempos bastante conturbados, tempos em que o Evangelho tem sido açoitado de uma maneira absolutamente incrível. Mas o que está a acontecer hoje não é novo, pois o apóstolo Paulo teve os mesmos problemas no seu tempo. E imagine, poucos anos após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, Paulo enfrenta grandes opositores ao Evangelho. Pessoas que em nome de Deus falam coisas e que parece Evangelho, mas não é. Quero ler para vocês uma passagem que está em 2 de Coríntios, no capítulo 11, na carta que ele escreve, a segunda carta que ele escreve à Igreja de Coríntios. A certa altura, ele diz assim, versículo 3: Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Algo bastante forte. Ele compara a queda de Eva. Eva foi enganada pela serpente com bastante astúcia. O engano é astuto. A mentira parece verdade. É esse o tempo que Paulo estava a presenciar, que é o mesmo que hoje nós estamos a presenciar. E ele alerta-nos aqui nesta carta a termos cuidado para não fugirmos, para não nos apartarmos da simplicidade que há em Cristo. Por outras palavras, na simplicidade que há no Evangelho de Jesus Cristo. Depois diz assim também: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Paulo continua a alertar e a dizer que há pessoas que falam de Jesus, mas a verdade é que é um outro Jesus. Não é o Jesus que Paulo prega, não é o Jesus do Calvário, não é o Jesus do verdadeiro Evangelho. E ele está a dizer que também irão aparecer pessoas que têm um outro espírito, que não é o espírito do Evangelho. Bem também como um outro Evangelho. E Paulo continua a falar e chega a certa altura, no versículo 13, ele diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Temos que julgar as obras. Mas numa outra carta, na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo está a alertar a igreja para a vinda do anticristo, que na verdade esse espírito já existe. Já naquele tempo ele dizia que o espírito do anticristo já estava a ser instalado e a certa altura ele fala mesmo que o anticristo se manifestará na hora certa, no seu tempo, e todos iremos reconhecer isso.
Mas há algo que vai acontecer quando o anticristo se manifestar. Ele diz aqui assim no versículo 9, segunda de carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo, até podemos ler o versículo 7, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Quando o anticristo se manifestará, ele vem pela eficácia de Satanás e ele vai operar com sinais e prodígios, só que de mentira. Mas esses sinais e esses prodígios parecem verdade aos olhos de muitos. Muitas pessoas são enganadas por causa da questão dos sinais, das maravilhas. Nós todos sabemos que Deus é todo-poderoso. Ele é Deus. Ele tem poder para curar as pessoas todas do mundo. Ele tem poder para nos levar a vida toda com milagres, com maravilhas, com sinais, com tudo isso. Mas será que esse é que é o modo que Deus quer que nós vivamos? É que dá a sensação, hoje, quando olhamos para o panorama das igrejas, dá a sensação que Deus tem uma fábrica de fazer milagres e sinais e maravilhas e que Ele está lá no seu escritório à espera das encomendas. E os ditos homens de Deus fazem as encomendas a Deus para que o povo de Deus possa receber da fábrica de Deus os sinais e as maravilhas que tanto pedem a toda a hora e a todo momento. Basta nós vermos como alguns operam, os apelos que fazem a toda a hora, uma autêntica máquina de marketing, levando as pessoas à busca do milagre, do sinal, da cura. Se estás doente, vem à casa de Deus porque vais ficar curado. Se tu tens problemas financeiros, vem à casa de Deus porque Deus te vai resolver esses problemas financeiros. Se tu tens azar ao amor e os teus relacionamentos é um caos, já vais no segundo divórcio, vem à casa de Deus porque Deus vai resolver isso tudo e tu vais ser restaurado nos teus relacionamentos, etc, etc, etc. É só nós lermos e ouvirmos os apelos a toda a hora. Festas, convenções são realizados tudo em torno do tema da autoajuda, da conquista, de alvos para conquistar, de nós sermos grandes em termos financeiros. Dá a sensação de que quem tem dinheiro é que de facto é alguém de fé, é alguém que tem o carimbo de Deus, como se Deus legitimasse a sua presença na nossa vida pelas conquistas que nós fazemos na vida. E as pessoas vão atrás dessa conversa. Por isso o tema deste pequeno ensino que eu estou aqui a falar tem esse tema que tem em rodapé: fábrica de milagres. O Senhor está lá no seu escritório à espera das encomendas, que a toda a hora nós recomendamos e encomendamos para vir para a igreja e para o povo de Deus da igreja. E isto é um autêntico disparate, é uma coisa absolutamente incrível. E quando as pessoas ouvem assim: mas fulano tal foi curado, mas fulano tal teve o seu problema financeiro resolvido,
a família tal restaurou-se e agora essa família é um grande empresário, são grandes empresários, têm grandes negócios e Deus mudou tudo, grandes casas, grandes carros, etc, etc. E as pessoas ainda não entenderam que tudo isso pode acontecer em toda a parte, não é só nas igrejas cristãs. Quantas religiões há aí no mundo que pregam o mesmo? Que há pessoas que acreditam em seguir o Buda, porque o budismo traz felicidade, a meditação põe-nos bem, traz uma grande paz, mas tem tanta religião que promete mil e uma coisa. Se nós dirigirmos àqueles que acreditam na Fátima, na Virgem Maria e são devotos à Virgem, você vai encontrar pessoas que também vão dizer que foram curados, que a Virgem fez milagres e maravilhas na vida da pessoa. Então, o que é isto? É o espírito de anticristo. É o espírito que afasta as pessoas do verdadeiro evangelho. O foco do evangelho não é a cura divina. O foco do evangelho não é a prosperidade financeira. O foco do evangelho não é uma vida boa, não é a busca da felicidade. Isso não é o evangelho, não foi isso que Jesus veio dizer-nos. Jesus veio anunciar que, primeiro que tudo, que Deus nos ama e que se nós nos voltarmos para o Senhor e arrependermos dos nossos pecados, que Deus é fiel e justo para nos perdoar. Em Cristo os nossos pecados estão perdoados, em Cristo nós temos a vida eterna e um dia, quando nós morrermos, vamos viver com Deus para sempre. Aleluia! Esse é que é o foco do evangelho. Não é a vida boa aqui nesta terra, porque esta terra está condenada. Esta terra não tem mais ponta para onde se pega. E as pessoas continuam a colocar a sua esperança numa vida boa, em curas, em milagres, em maravilhas, quando esse não é o foco da mensagem de Jesus Cristo. Daí que Paulo muitas vezes alerta e está a alertar-nos, porque em nome de Cristo se fazem promessas, em nome de Cristo prometem mil e uma coisa, tudo para o ventre da pessoa, tudo para as coisas terrenas, e o reino dos céus não é aqui. O reino dos céus não tem nada a ver com as coisas terrenas aqui onde nós vivemos. E daí que, por causa do engano, por causa deste espírito do anticristo, muitos serão enganados, porque buscam aquilo que não é o foco da mensagem de Jesus Cristo. Temos de ter cuidado. Voltando a falar, por exemplo, em 2 de Coríntios 11, em que, assim como Eva foi enganada, também nós podemos correr todos o risco de sermos corrompidos nos nossos sentidos e nos apartarmos da simplicidade que há em Cristo Jesus. Virão muitos prometer mil e uma coisa. Se nós estivermos atentos às pregações e às mensagens desses que Paulo considera de falsos apóstolos, você vê logo como é que eles falam. E há pouco tempo estava a ouvir um apóstolo que é lá de origem moçambicana. E então muitos têm estado a falar desse apóstolo como um homem com grandes sinais e maravilhas e que Deus se usa dele para curar muita gente. Quando eu vou ouvir as pregações dele, ele prega o oposto daquilo que o Evangelho fala. Estava a ouvir uma das pregações e ele dizia nessa pregação, estava a orar por uma pessoa a dizer assim, que o anjo de Deus estava ali
para curar aquela pessoa e que ele iria permitir o anjo curar a pessoa. E depois falava: anjo, toca na pessoa. E quando eu ouço uma pessoa a falar assim, eu identifico com facilidade que aquela pessoa é falsa. Aqueles sinais podem ser sinais de maravilhas, as pessoas até podem ficar curadas pelo poder do diabo. Eles falam de Jesus, mas é como o apóstolo Paulo diz aqui, falam de um Jesus que não é o Jesus da cruz, não é o Jesus, é qualquer outro Jesus, mas não aquele que foi à cruz do Calvário. Eles bem podem falar em nome de Deus, mas quando vêm com esta doutrina, com a doutrina dos anjos, como alguns falam, de que dá ordens aos anjos e que o anjo vai para aqui falar como se fosse um criado nosso, e isso é falso, porque ninguém tem autoridade para dar ordens aos anjos. Deus é que dá ordens aos anjos a nosso respeito, para nos servirem, sim, mas é Ele, Deus, que dá essas ordens, não somos nós. Não somos nós. Existe uma falta de entendimento do Evangelho, porque as pessoas nunca ouviram o verdadeiro Evangelho. Há pouco tempo, num das minhas publicações no Facebook, alguém escreveu: ai pastor, mas eu aprendi assim, e agora o que é que eu faço? O que é que você faz? É tão simples. Quando nós vimos, à luz da palavra de Deus, que aquilo que aprendemos é o oposto daquilo que Jesus nos ensina, então temos que nos arrepender, deixar de seguir esse ensino e seguir o verdadeiro ensino de Jesus Cristo. E alguém pergunta: mas qual é o verdadeiro ensino de Jesus Cristo? Oh, amigo, vamos ler o Evangelho. É só ler o Evangelho, como alguém dizia, de carreirinha, de seguido, com atenção, leia com atenção os textos. Você vai compreender, qualquer criança entende, que aquilo que muitos pregam aí é falso, porque é o oposto daquilo que o Evangelho nos ensina. Então o que é que há que fazer? Arrependimento. Deixar de seguir os ensinos de falsos apóstolos. Mas eu já vi tanta coisa boa a acontecer, grandes milagres a acontecer. Eu já estou-lhe a dizer, e o apóstolo Paulo está a dizer também, que os falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura de anjo de luz. Quando, por exemplo, falam da aparição de Fátima, a aparição de Fátima pode ter acontecido dois fenómenos: ou uma grande invenção, uma mentira, ou realmente aconteceu, os pastores viram algo lá na cova da Iria, eles viram mesmo, só que o que eles viram não foi Cristo, não foi de Deus, foi uma transfiguração. O próprio Satanás tem poder para transfigurar-se em anjo de luz. Uau! Sonhos, visões, profecias, assim diz o Senhor, e vai por aí fora. Quando a todo o tempo a Bíblia diz que Cristo cumpriu tudo, está tudo cumprido, está tudo consumado, nós não precisamos de ter mais nenhuma revelação. A Bíblia, as Escrituras, a Palavra de Deus já nos revela tudo. O Evangelho já disse tudo o que nós precisamos de saber. Há uns anos atrás, há uns 150 anos atrás, nasceu um movimento Mormon, em que alguém, um tal de Joseph Smith, teve uma visão, um anjo lhe apareceu com um novo Evangelho. Ora, quando alguém vem com essa conversa, é para você logo pôr isso de parte na rua, deita para o lixo. Se alguém vier com um novo Evangelho, com uma nova revelação, mesmo que ele venha cheio de sinais e maravilhas e prodígios, não significa que é de Deus. Não significa que é de Deus. Então nós temos que
ler o verdadeiro Jesus. E só há uma maneira de o fazer, é começar a ler este livro, é a Bíblia. Vamos começar a ler os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos, João. Vamos ler as cartas do apóstolo Paulo, e não só, do apóstolo Pedro, Tiago. Vamos ler, amados, para não sermos enganados. E agora termino dizendo o seguinte. Algumas pessoas dizem assim: eu ainda estou num processo de libertação, e tantas desculpas que às vezes se ouve para aí. E eu quero dizer que nós também somos culpados, nós próprios somos culpados por sermos enganados. Nós somos enganados porquê? Porque nós também somos culpados, porque não nos damos ao trabalho de ler a Bíblia, de buscarmos, de tentar entender e ver, deixa lá ver, será que aquilo que este homem está a dizer é mesmo verdade? Porque sinais e maravilhas, os milagres não testificam o Evangelho, não credibilizam o Evangelho. Não é pelos milagres que o Evangelho é acreditado, digamos assim, mas é pelo fruto. Jesus disse: pelo fruto, a árvore se conhece pelo fruto. O espinheiro não pode dar maçãs nem figos, a figueira não dá espinhos. Então é o fruto, não é os milagres, é o fruto que acontece, que esse é que é o fruto importante. E o fruto vem, por exemplo, mencionado em várias partes da Bíblia, mas leio para vocês Gálatas 5:22. Diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aleluia. Eu vou ficar, por exemplo, com a questão do amor. Amor, pense bem nisto. De que é que vale as pessoas andarem curadas, terem sinais e maravilhas, terem os bolsos cheios de dinheiro, casas boas, carros bons, e depois andamos-nos a morder uns aos outros, não amamos, não perdoamos, andamos a falar mal uns dos outros, ardemos em ciúmes uns contra os outros, e o amor do Evangelho de Jesus Cristo não está no coração. Sabe porquê que não está no coração? Porque aquilo que andamos a ouvir é tudo menos o Evangelho. Porque o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Jesus, sabe o que é que faz? Produz fruto na nossa vida. Produz fruto na nossa vida. Uma pessoa que diz que ouve o Evangelho, que está numa igreja, mas o fruto do amor não está nessa pessoa, ela ouve tudo menos o Evangelho. Ou então, se ouve o Evangelho, não o pratica, não o crê, não o pratica. Porque se nós ouvimos o verdadeiro Evangelho e se nós praticarmos o que o Evangelho nos ensina, é impossível o fruto não brotar esse amor de Deus dentro do nosso coração. É impossível. É impossível você ouvir o Evangelho e dizer que crê nele e depois você não é longânimo. É impossível. Você não é benigno, não é bondoso, não é fiel, não tem mansidão, não tem temperança. É impossível. É impossível. Porque quando o Evangelho se ouve e se crê e se pratica, o fruto do Espírito de Cristo brota nas nossas vidas. E que o que eu vejo, infelizmente, e já foi um problema desde o tempo do apóstolo Paulo, é que alguns, infelizmente, para não dizer muitos, andam a dar ouvidos a outros Jesus, a outro Evangelho, a outro Espírito, que não o Espírito de Cristo.
Daí que muitas vezes nós vemos Paulo a mencionar, por exemplo, em Filipenses, termino aqui com Filipenses 3, Filipenses capítulo 3, Paulo falava a certa altura, deixa-me ver aqui, Filipenses 3, creio que é o versículo. Diz assim, Filipenses capítulo 3, versículo 8: E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e à virtude da sua ressurreição e à comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Jesus em Cristo, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Depois diz assim, pelo que todos quantos já fomos perfeitos, sintamos isto mesmo, que sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também os meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em vós, pelo que assim andam. Porque muitos há, presta agora atenção, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Veja só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Paulo está aqui a nos exortar a manter-nos fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo. Paulo nos exorta a ter cuidado para não darmos ouvidos àquelas pessoas que só pensam nas coisas terrenas, só pensam no dinheiro, só pensam nas curas, só pensam nos milagres, só pensam em dar nas vistas para provar, olha como Deus é comigo, recebi mais uma bênção, conquistei mais um carro novo, conquistei mais uma igreja nova, conquistei mais isto, conquistei mais aquilo, e as pessoas andam só para alimentar o ventre delas. É o que Paulo está aqui a dizer. E depois Paulo termina dando esta exortação, que nós devemos sim olhar para aquilo que vem à frente, que é a promessa do Senhor. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. E o nosso corpo abatido será, digamos assim, transformado, como diz aqui. O nosso corpo abatido será transformado conforme o corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, o foco do Evangelho de Jesus Cristo é a vida eterna. As pessoas têm os olhos neste mundo, anseiam o sucesso a todo custo, aqui nesta vida. Por isso é que Jesus falava muitas vezes por parábolas, e uma das parábolas dizia assim, que havia um certo homem que era rico, e ele tinha celeiros
e mais celeiros, e depois ele continuou a se embarcar cada vez mais colheitas e pensou nele mesmo e disse: tenho que construir celeiros ainda maiores, e tudo a pensar nele, nas coisas dele. E um dia, não é? Nessa parábola, Jesus ao ensinar dizia assim: um dia a gente termina a nossa vida rapidamente e tudo o que nós temos é para quem? Se hoje te pedir a tua alma, estarás tu preparado? Ou andamos nós aqui todos entretidos à busca das conquistas e das curas e dos milagres, como se Deus tivesse uma fábrica de milagres, para estar sempre preparado e pronto para servir os meninos aqui em baixo, que estamos todos aqui, queremos todos aqui uma vida como deve ser, para provar que somos de Deus. Não, amados, esse não é o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo não é esse. Deus te abençoe e recomendo, vamos ler a Bíblia, vamos ler os Evangelhos, vamos ler as cartas do apóstolo Paulo, de Pedro, de Tiago. Vamos ler com atenção, leia com atenção, para não cairmos e não sermos corrompidos nos nossos sentidos, conforme Eva foi corrompida pela tentação. Deus te abençoe.